Vamos lá, vamos começar na palavra de Deus. Você que está fazendo parte dessa família católica, está sempre junto conosco. A gente tem pedido para que as pessoas se coloquem diante da palavra de Deus, para que a gente possa vivenciar essa questão, né, de pegar a Bíblia Sagrada, de manusear a Bíblia Sagrada, né, de estar junto com a palavra de Deus. Então isso daqui é muito importante. Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1, página 389. Um alô para Petrolina, para o pessoal daí de Petrolina, boa noite, Deus abençoe, Varginha, Minas Gerais. Pessoal, vamos para a palavra agora. Vamos para a palavra. Então vamos lá. Elias, o tesbita, um habitante de Galá, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. E aí a gente vai para a página, vai para o livro do Eclesiástico, no capítulo 48, para nós entendermos. Livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículo 2. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel, foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podia suportar os preceitos do Senhor. Queridos, aqui está diante de nós o profeta Elias, um homem destemido, cheio do amor de Deus, cheio do santo temor do Senhor, zeloso, apaixonado pela glória de Deus. O profeta é aquele homem que se coloca em oração e diz ao povo aquilo que Deus manda dizer mesmo. Só que você sabe que a característica de muitos profetas, por causa da ofensa do pecado feito contra Deus, era vir com sentenças terríveis, como essa que o profeta disse. Por causa do pecado de Acabe, que a gente vai ver que foi o pior rei de Israel, um homem ímpio, com coração endurecido, empedernido, idólatra, que se dobrava diante dos profetas de Baal, o pecado dele teve a sua consequência. E isso está configurado nas Sagradas Escrituras, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, a gente pode passar para o livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7. Deixa eu pegar já com vocês aqui, ó. Aquela palavra que eu acho que muita gente ficou conhecendo porque foi usada muito no carnaval, em sinal daquele ato demoníaco do pessoal da Gavião das Fiéis, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, e quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Acabe estava com uma vida de ofensa a Deus, e esse foi o fruto da vida desse rei iníquo. Não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Queridos, o que acontece quando numa nação não chove? Os gados morrem, não há crescimento de frutas, de hortaliças, de ervas, de legumes, de nada, né? Acontece que, infelizmente, a terra não produz. E nesse âmbito aqui de Israel, a economia ela gerada pelo trigo. Então, se não tinha água, não tinha trigo, não tinha alimento, não tinha pão. E aí acontece que as pessoas começam a passar fome, começam a morrer de sede, e aí a nação ela vai à falência quando não vem a chuva. Mas aqui deixa muito claro que a chuva não estava vindo por causa do pecado do rei Acabe. Essa não foi a única situação em que nós vemos as consequências do pecado serão tão terríveis como foi essa. Em Salete, Nossa Senhora também profetizou que se o povo não se convertesse, a colheita da batata iria apodrecer, né? Mais uma vez, o pecado do homem, aí já não é no Antigo Testamento, né? Aí depois já é da vinda de Jesus, e aí você vê como que o pecado continua terrivelmente atraindo a ira de Deus. A gente tem várias outras manifestações do pecado, que a gente vê, por exemplo, Sodoma e Gomorra é por causa do pecado, o dilúvio é por causa do pecado, né? A gente pensa que até por um pecado mais leve, a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, né? A gente vê a consequência do pecado terrivelmente na vida de Ananias e Safira, que contou uma mentira só para São Pedro e infelizmente caíram mortos no chão. A gente vê a consequência do pecado do rei Davi,
que cometeu um adultério, depois foi um homicídio, recebeu da palavra do profeta que a espada nunca mais será apartada da sua casa, né? A mesma coisa, assim, no âmbito natural, a gente vê com São Paulo da Cruz, que ele também estava numa região onde as pessoas plantavam nozes, e ele disse a mesma coisa: se vocês não se converterem, as nozes ficarão podres. E um dia esse mesmo São Paulo da Cruz estava viajando dentro de um barco e começou o mar revoltar-se contra aquele barco que ele estava e batia com força. Aconteceu que São Paulo da Cruz disse: aqui no nosso meio há um homem que não se confessa. Há um homem que não se confessa. E quando o São Paulo da Cruz disse aquilo, aquele homem foi, se ajoelhou e disse: sou eu esse homem quem não confessa. Ele confessou os pecados, São Paulo da Cruz absolveu ele e o mar, todo revoltoso, se acalmou. Por quê? Porque é a manifestação da natureza por causa do pecado, é a ira de Deus se desencarregando, são as consequências do pecado. Agora voltando um pouco para a Sagrada Escritura, o profeta Elias fala uma coisa dessa. O rei Acabe, ele viu com os olhos dele aquela nação ficar destruída por causa da falta de chuva. Acabe viu pessoas morrendo de fome. Acabe viu os gados serem arruinados, secando, as famílias sendo destruídas. O que ele poderia ter feito ali naquele momento? Um exame de consciência. Ele poderia ter falado: olha, o meu pecado trouxe a ruína para a nação. Ele poderia ter feito um exame de consciência, ter se arrependido, ter chorado diante do Senhor, ter pedido perdão para Deus. Mas ele não fez isso daí não. O coração de Acabe continuou endurecido. E você sabe que é uma das consequências mais terríveis do pecado é essa? O endurecimento do coração, como diz aquela palavra de João capítulo 8, versículo 34, aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo, né? E aí o que acontece? Acabe foi pecando, e o seu coração foi ficando endurecido. Queridos, eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Uma das coisas mais pavorosas que eu tenho lido nesses tempos é que eu tenho meditado sobre isso e que eu tenho procurado ver na minha vida, na vida das pessoas que me rodeiam, na história da igreja, nas Sagradas Escrituras, a maldade, a feiura do pecado e a consequência dela, principalmente na relação com o endurecimento do coração. Porque essa história que eu vou falar para vocês agora, ela me deixou verdadeiramente em pânico. Escuta isso com o seu coração contrito. Escuta isso como uma história para você meditar na sua quaresma. Um santo chamado São Francisco de Borja. Ele estava andando por uma região e Deus tinha revelado para esse santo que tinha um homem que estava para morrer. E Deus chegou para esse santo e disse a ele: olha, por favor, vai até esse moribundo que está para morrer, porque eu vou me colocar ao seu lado. Jesus se materializou. Disse para ele como um médico. E quando você chegar perto deste homem que está para morrer, desse moribundo, eu como medicina de Deus, como médico dos médicos, eu vou começar a dar setas de inspiração divina no seu coração para que esse homem possa se converter, se arrepender na última hora. Escuta bem essa história. São Francisco de Borja, cheio de amor, um grande santo, foi até este homem e começou a falar com Jesus Cristo do lado dele como médico. E esse homem escutando essas inspirações, e esses homens vendo os benefícios de uma palavra carregada de fogo, carregada de unção, carregada de amor. Sabe o que acontecia? Esse homem não dava conta da palavra do Senhor. Ele não deixava ela penetrar, ele rejeitava. Naquele momento aconteceu o que diz a palavra de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O Senhor bateu no coração desse homem e não houve contrição, não houve arrependimento. Olha, pessoal, tá vindo 170 pessoas aqui agora na live. Eu gostaria que as pessoas viessem aqui
para escutar essa história. Depois, se você puder, você compartilha esse vídeo para as pessoas conhecerem essa história de São Francisco de Borges, porque ela é chocante. Ela é chocante. Jesus inspira São Francisco de Borja a sair daquele local e a pegar uma cruz. E quando São Francisco de Borja começa a olhar para a cruz, né, São Francisco de Sales vai dizer: o Calvário é a montanha dos que amam. Ali é o lugar do amor, ali é o lugar da misericórdia, ali foi onde Jesus se entregou por nós. Quando eu for levantado, eu atrairei todos os homens a mim. O amor de Cristo nos constrange, vai dizer São Paulo. Contar nos meus ossos, aquelas chagas, aquele amor, tudo por causa de nós. Aí o São Francisco de Borja começa a adorar Jesus crucificado. O que acontece? Um prodígio de misericórdia. A cruz começa a falar com ele. Jesus Cristo crucificado começa a falar: e toma a vida. E diga: me leva até aquele homem. Me leva até aquele homem. E quando São Francisco de Borja vai se direcionando com a cruz, Jesus crucificado começa a falar com aquele moribundo. E sabe o que começa a fazer? O que começa a acontecer? Da cruz que estava na mão de São Francisco de Borja começa a vazar um sangue. E aquele moribundo contempla toda aquela graça, todo aquele estupendo milagre. E diante de uma imagem começa a verter sangue na mão do santo. E ali o que estava acontecendo? Jesus estava mostrando o seu amor, a sua misericórdia. Eu morri por você, eu te quero. Esse sangue veio para te purificar, para te lavar do seu pecado. E o homem, com o coração endurecido. Eu lembro da palavra do Evangelho de São João, que está dizendo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. João capítulo 1, versículo 9. Eu vi que tem algumas pessoas que estão marcando aqui a palavra de Deus. Acho que foi uma moça chamada Andréa Mello aqui. Pode ir colocando a palavra para os irmãos estarem acompanhando. Ó, bendito seja Deus, agora estamos com 185 pessoas. E aí depois que foi vazando todo aquele sangue, aquele homem moribundo, ele rejeitou a misericórdia de Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento? Jesus foi, naquela imagem da cruz na mão do santo, colocou a mão dentro do seu peito e começou a pegar o seu sangue e jogar na cara do homem e chamá-lo de ingrato. E naquele momento em que Jesus começou a jogar o sangue na cara dele, ele começou a amaldiçoar Jesus crucificado e naquele estado ele morreu. Agora eu pergunto para você uma coisa. Eu não sei se você já tinha escutado uma história como essa. Eu nunca escutei algo assim na minha vida. Recentemente eu aprendi essa história e eu fiquei atônito. Mas que graça que Deus não concedeu àquele homem. Quantas pessoas que têm morte repentina, que morrem num acidente num carro, num acidente de alguma coisa, que são assaltadas, que tomam um tiro, rapidamente morrem, não tem tempo de viver uma graça dessa? Né? Ou mesmo por doença natural, um acidente, qualquer coisa que seja. Não, aquele homem, Jesus chegou como medicina divina, depois ele se apresentou como redentor, o salvador dele, e quando ele rejeitou o médico divino, quando ele rejeitou o seu salvador, ele veio como justo juiz. Ele foi, jogou o sangue na cara dele e disse: seu ingrato. Agora eu pergunto uma coisa para você. Você imagina o que o pecado faz com uma pessoa? Você imagina a desgraça do endurecimento do coração para naquele momento a pessoa não sentir nada pelo amor divino. Não sentir a compaixão de Jesus, não sentir a graça de Jesus, não sentir a misericórdia de Jesus. Sabe o que foi isso daí, irmãos? Lamentações 5,16. Caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. A gente pode ver aquele homem por essa coisa chamada pecado, por essa desgraça chamada pecado, por essa ofensa a Deus chamada pecado, por essa brutalidade, por essa coisa tão horrorosa, asquerosa, nojenta, pérfida, iníqua chamada pecado. Tudo na vida daquele homem foi a consequência do pecado, meus irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Será que ele não pensava, não, eu vou continuar pecando, vai chegar no momento que a misericórdia vai vir, que tudo vai ficar bom, porque tudo é graça, é o amor, é o perdão? Só que eu já vi vários relatos de pessoas que têm uma vida de abuso, e que chega na derradeira hora,
a pessoa não recebe graça nenhuma. O coração dela fica endurecido e ela vive essa dor profunda. E eu pergunto para você, se o Senhor fosse te chamar hoje, você começasse a participar do momento de agonia, e você fosse vendo que o Senhor estaria te chamando, aí fosse apresentar um sacerdote, Santo Agostinho vai dizer, quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre mal. E aí você se imagina que você estaria agora se apresentando diante do trono do Senhor. E aí tem uma palavra de Deus aqui, nas Sagradas Escrituras, 1 Coríntios 4:20. Tem a menina está ajudando aqui, acho que a Andréa Mello está me ajudando. Vai dizer aqui, ó, 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. O que tem na sua consciência para você apresentar diante de Deus? O que tem na sua consciência de como você viveu, a maneira com que você amou, a tua vida de oração, as tuas obras, o amor aos seus pais, à sua família, a sua vida conjugal, como que ela tá? Como que você se comportou na igreja, no seu trabalho, na sociedade, como as pessoas te viram na rua, quais foram as suas obras, o que você fez para merecer o céu, o que você fez para a glória de... Não, mas tudo bem, é por graça que foste salvo. Né? Eu sei que é a graça de Deus, mas está falando aqui, ó, os atos, 1 Coríntios 4:20. Nós não somos protestantes. O que nós estamos fazendo para na hora final a gente receber a medicina de Deus, a gente receber o Salvador e não esse juiz para ficar jogando sangue na nossa cara e nos chamar de ingratos? Né? Então a gente tem que pensar nessas coisas, porque dá medo isso daqui. E sabe qual que é o problema? Voltando à vida do profeta Elias. O profeta Elias, ele vê tudo isso acontecendo. Ele vê a seca, ele vê que não chove mais, e ele fala, nossa, de fato, a palavra de Deus estava na boca daquele homem. Não, de fato, ele é um profeta mesmo. E o que aconteceu com Acabe? Houve arrependimento? Houve nada, meus irmãos. Aqui, ó. Depois que ele passa por aquela questão, pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês, se vocês puderem, para vocês terem uma compreensão um pouco mais acentuada disso que a gente está estudando hoje, profeta Elias, a história dele começa em 1 Reis 17, aí depois tem uma continuidade, para você ter um pouco mais de compreensão disso, para você ter uma largueza de conhecimento, faça depois esse estudo sozinho. Depois, o profeta Elias é mandado para a viúva de Sarepta, onde tem aquela mulher que estava faltando azeite e farinha, e ela pensa que ela ia morrer, aí o profeta profetiza que não vai acabar o azeite, não vai acabar a farinha, tem um milagre, o filho dela morre, o profeta ressuscita, e Elias vai vivendo uma vida de milagre contínuo, porque ele quando é mandado na banda da torrente de Carite, enquanto estava faltando chuva, que o povo estava amaldiçoado, o profeta estava sendo sustentado por Deus, estava vindo água do meio da rocha, e um corvo estava levando pão com carne para o profeta. Olha que coisa louca, né? Quando Deus quer, até urubu vira garçom. Por isso que eu estou falando dessa questão da providência. Enquanto o povo está na iniquidade, o servo dele estava sendo bem representado. Aí depois ele sai desse tempo da viúva de Sarepta e vai contra os profetas de Baal. E aí ele vai e confronta os profetas de Baal. O que acontece? Se o seu Deus é o Deus verdadeiro, que ele vai dizer, né, para eles, vocês vão clamar ao seu Deus que é Baal, e se o meu Deus for o Deus verdadeiro, ele vai responder por oração. Aí eles fizeram aquele holocausto, colocaram carne, colocaram madeira, colocaram água, e os profetas de Baal começaram a retalhar o corpo, e clamava fogo do céu, e a oração não vinha, e Elias começava a zombar deles, né? É tão interessante que no momento Elias dizia, né? Escarne-os, gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado em alguma viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. E ele zombava, eles gritavam com efeito, e retalhavam o seu corpo. O que aconteceu? O fogo não veio. Não veio por quê? Porque Deus é o Senhor dos exércitos, né? Isaías 45:5. Eu sou o Senhor Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. E aí você fica me perguntando, mas Anderson, tem tantas pessoas que ficam blasfemando contra Deus, né? Que ficam pecando contra Deus e parece que nada acontece, né? Esse pessoal da Gaviões da Fiel fez aquela coisa abominável, colocou Cristo sendo pisado pelo demônio, o demônio com o tridente parecendo como um vencedor, mas e os castigos para essas pessoas?
né? Até colocaram uma fake news falando que ele tinha morrido carbonizado, mas ainda não chegou a hora dele. Mas você vai ver. Aqui para a vida de Acabe, ele também demorou para castigar Acabe, mas o castigo vem para os impenitentes. E olha só o que eu vou te dizer aqui, nessa palavra de Deus, no livro do Eclesiástico, capítulo 5. A propósito de capítulo 5, versículo 4. Diz assim, ó, pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei, e o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. Deus faz na hora dele. Tem castigo que é imediato, tem castigo que demora. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, imediato. Ananias e Safira mentiu, foi de imediato. Agora tem uns que demoram mais, como foi o de Acabe. Acabe viu o fogo caindo, Elias vai, ora, Deus responde, depois retalha os profetas de Baal, aniquila com eles, e o que acontece? Diante de um prodígio desse, Deus muda? Não, o rei muda, o coração dele se amolece, ele se arrepende dos seus pecados, ele fica contrito, ele vê o poder de Deus se manifestando e ele pensa mais uma vez em algum arrependimento? Nada. A esposa dele, Jezabel, aquela endemoniada daquela mulher, porque ele foi o pior e ela também. O que fez? Chegou e começou a perseguir o profeta. Queria matá-lo de morte. E aí, depois de vendo tudo isso, e Acabe continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, chegou a hora que veio a profecia. 1 Reis 21, versículo 19. E ajuntará, diz-lhe o seguinte, isso diz o Senhor, eu vou te contar o porquê ele diz, mataste e agora usurpas? E ajuntarás? Eis o que diz o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou, encontraste-me de novo, ó meu inimigo? Sim, respondeu Elia, porque te vendestes para fazer mal aos olhos do Senhor. E olha o que diz a palavra, farei cair sobre o mal sobre ti, vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate, ou de Bassá, filho de Aias, porque me provocaste a ira e arrastaste Israel ao pecado. Um homem chamado Nabote queria fazer um negócio com Acabe, ele não quis, Acabe queria fazer um negócio com Nabote, ele não quis, Jezabel ficou encolerizada, falou que ele era o rei e provocou a morte de Nabote. E ele falou assim, Deus viu o que você fez e você também vai morrer dessa maneira. E aí aconteceu que veio a sentença, né? Aconteceu que, vai dizer aqui, ó, eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel. Os cães devorarão Jezabel na terra de Jezreel. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer em campo será comido pelas aves do céu. Assim foi. O sangue dele começou a cair pelas suas de dentro da carruagem, os cães lamberam cães e as prostitutas se banharam com o sangue dele. O que aconteceu? O Senhor avisou. O Senhor mostrou o prodígio do céu se fechando. O Senhor mostrou com muita clareza o que aconteceu na oração da hora dos profetas de Baal. O Senhor deu tempo para ele, mas o coração dele ficou endurecido. Era a consequência do pecado de Acabe. E aí veio o quê? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas uma morte desgraçada, uma morte terrível. Né? E agora eu pergunto para você, irmão, você tem visto sinais do Senhor, a misericórdia dele, a bondade dele, a graça dele? E como tem sido a sua vida? Você tem procurado se apartar do mal? Você tem procurado rezar, porque ninguém vence o pecado sem oração? Você tem procurado comungar com frequência, ter devoção à Nossa Senhora? Né? Se apartar das más companhias? Agora, é terrível. Porque, infelizmente, gente, Deus pune. Eu estava conversando com um sacerdote um dia e ele me disse que ele celebra uma missa, ele tem um dom de milagres, uma missa de cura e tal. E tinha uma moça, assim, no primeiro banco, com uma criança com acho que era síndrome de Down, eu não sei bem dizer, mas era uma doença que ela dependia da mãe para tudo. Ela não falava, não conversava, ficava só no colo e tinha que comer por sonda. Era um sofrimento muito grande. E aquela mulher estava lá naquela missa no primeiro banco. E aí o padre sai do seu lugar
e vai até aquela mulher. E ele fala algo no ouvido daquela mulher e que ela começa a chorar e só para de chorar no final da missa. Mas chorava muito e chorava muito mesmo. Quando termina a Santa Missa, depois de um tempo, o padre reúne alguns religiosos e chega para eles e fala assim: vocês querem saber o que eu disse para aquela mulher na missa e que fez com que ela ficasse chorando? Aí os religiosos: não, se o senhor quiser partilhar conosco para edificar a comunidade, o senhor mandou eu dizer para aquela mulher que aquela criança que estava nos braços dela, daquela maneira, era fruto dos 5 abortos que ela tinha feito. 5 abortos que ela tinha feito. Olha aí. Olha que terrível que é. A história do Padre Pio, que foi uma mulher um dia confessar com ele, e aquela mulher chorava, 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 e ela disse que quando ela estava de noite, ela via um homem de branco andando pela praça de São Pedro, e quando ela via aquele homem andando na praça de São Pedro, ela sentia uma certa angústia, uma dor interior. E aí ela falou: Padre Pio, o que que é isso? Por que que eu sinto essa dor, essa angústia, essa coisa assim? Aí o Padre Pio fica com aquela cara de dor dele, olha para a mulher e diz com força: sua desgraçada, aquele filho que você abortou iria ser um papa da Igreja Católica. Irmãos, vocês estão percebendo pela palavra de Deus e por essa história do Padre Pio, do aborto, do rei Acabe, dessas outras que nós estamos partilhando como a do outro santo, como que o pecado é uma coisa grave? E aí o que que a gente faz diante disso? O que que a gente faz diante disso? Aí a gente tem a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura vai dizer para nós o que que nós precisamos fazer. Olha só, irmãos. Hebreus capítulo 2, capítulo 12, versículo 4. Estamos com 203 pessoas. Pessoal, vamos curtindo, compartilhe, né? Vocês sabem que eu tenho dito durante um tempo na minha vida: aquele que coopera na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Papa Paulo VI dizia isso. Vocês vão ajudando e as pessoas vão entrando, né? A gente depende da sua ajuda para que o evangelho chegue mais longe. Olha aqui, ó, que seriedade. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Eu digo para vocês que diante dessa passagem, a gente precisa lembrar dos santos da Igreja Católica. Mas, sobretudo, teve algumas pessoas que elas resistiram com muita força. E eu quero passar para vocês aqui agora alguns daqueles que sabiam das consequências do pecado. E eles fizeram de tudo para não ofender a Deus. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é chamado o mestre do mundo. Eu não sei se vocês têm acompanhado, vocês que estão me seguindo aqui agora, têm acompanhado o florescer da doutrina tomista. Dos tempos para cá, o quanto o padre Paulo Ricardo começou a falar de Santo Tomás de Aquino, tantos institutos, obras sendo traduzidas, editora lançando o livro de Santo Tomás, e a importância que ele tem para a igreja, chamado de doutor angélico. Uma sabedoria imensa, colocava a cabeça no sacrário, recebeu graças, graças e graças de Deus, e comentou todos os livros do Evangelho, tem a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, comentou as obras de Aristóteles, ou seja, uma coisa impressionante. Mas ele também teve que resistir até o sangue, porque ele sabia das consequências e ele queria evitar ao máximo. A mãe dele, ele queria ser dominicana, a mãe dele queria que ele fosse beneditino. Amarrou ele e levou ele para o convento beneditino, ele saiu. Aí depois, quando ele estava no cimo de um lugar, de uma residência, foi levado uma prostituta, Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino, quando ele viu a prostituta, o que ele fez? Ele catou um pedaço de pau, colocou no fogo e foi para cima da prostituta, tentando contra a vida dela se ela fosse tentar fazer alguma coisa contra a pureza dele. Porque Santo Tomás não permitia de jeito nenhum que se mexesse na castidade dele, na pureza dele, na união dele com Deus. E o que aconteceria se ele tivesse caído no pecado? Se Santo Tomás tivesse cedido à tentação, hoje nós não teríamos esse grande santo. E quem vai falar isso daí não sou eu não, é o Papa Pio IX. O que aconteceu?
Tiago capítulo 4, versículo 7. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. O demônio sempre vai nos tentar. E a gente está numa época propícia para isso. Época de quaresma. Época que a tentação vem ferrenhamente. Por isso que a igreja nos manda ir para a mortificação, para o jejum, para dominar a carne. Manda fazer, dar esmola para ter desapego. E a oração. Porque Satanás, irmãos, ele conhece o seu ponto fraco. Ele sabe onde é a sua fraqueza, ele sabe onde é a sua paixão dominante, por onde você mais cai. Se você não tem problema de mentir, ele não vai te bater na mentira. Se você não é uma pessoa orgulhosa, ele não vai tentar você ao orgulho. Se você não é uma pessoa inclinada à preguiça, ele não vai te tentar a preguiça. Mas ele sabe as suas áreas, ele vai querer te bater. Por quê? Porque ele te quer para ele quer acabar com o seu mérito, ele quer acabar com a sua alegria, ele quer acabar com a sua paz. 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio, ele quer tirar de você a filiação divina, a tua paz, a tua alegria. Né? Mas olha os santos, a radicalidade. Agora olha esse daqui, ó. São Francisco de Sales era também nobre e elegante. Quando, aos 18 anos, estudava em Pádua, certa ocasião, uma moça dessas, não muito sérias, aventurou-se a abraçá-lo maliciosamente. O que fez então? Cuspiu na cara da impúdica, dizendo-lhe: afasta-te, missionária de Satanás. Você imagina se alguém faz isso hoje em dia, né? Vê uma menininha cheia de graça, dá uma escarrada, afasta-te, missionária de Satanás. Gente, hoje em dia você não precisa de ver essa menina te abraçar, não. Você tem na sua mão o smartphone, o Instagram, você tem o Facebook, é sensualidade atrás de sensualidade, né? Vocês que estão me vendo aqui, mulheres, vocês precisam se vestir com pudor, com modéstia, vocês não podem ser ocasião de queda para os homens. E eu até passo uma lição de casa para vocês, minhas amigas que me seguem. Eclesiástico capítulo 9, medita nisso. Vocês precisam entender a conduta de uma mulher, como que ela se veste, né? Mas agora, quando eu tinha lido aqui agora, aquela passagem, ainda não tem de ser resistido até o sangue na luta contra o pecado, você vai ver um que resistiu até o sangue. Eu fiquei assim, encantado com essa história. Olha aqui, ó, o moço Dióscoro, depois de vencer todas as investidas dos inimigos de sua fé, foi amarrado numa cama de rosas, na impossibilidade completa de se livrar de quem o queria induzir a pecar. Então ele foi amarrado. Foi amarrado. Recomendou-se a Deus e, cortando a língua com os dentes, cuspiu no rosto da tentadora miserável que, borrifada pelo sangue de um mártir, fugiu horrorizada, chorou e se converteu. Poxa, meu, amarraram o cara. Sabe o que ele fez? Mordeu a língua, cortou a língua e cuspiu na cara da mulher. Gente, você sabe o que é isso daí? É o desejo de não pecar. Ainda não tendes existido até o sangue na luta contra o pecado. Quem que é a nossa referência? A gente fica aí no Facebook, no YouTube, vendo os negocinhos aqui. Precisa ler a vida dos santos. Isso daqui vai ser um livro que eu vou fazer uma propaganda no final, até tá ali. Por quê? Porque eu tô meditando ele na quaresma, gente. Isso daqui é supremo. É o Confessai-vos bem. Esse livro aqui você fica com nojo de pecar, o temor do pecado. O padre Cavarina era companheiro de São João Bosco. E São João Bosco, como tinha aquela luz da graça, ele convivia com ele. Tinha o padre Beltrame também, aquele salesiano santo. Esses homens tinham nojo do pecado. O homem mordeu a língua e cuspiu na cara da mulher para não ofendê-la. Ela saiu correndo. É a graça que o Senhor dá. Agora, meus irmãos, tem tentação que é uma mais terrível do que a outra. Que é uma mais terrível do que a outra. E aí a gente vai ficar diante da porta larga, diante da porta do bem e do mal. Né? A gente vai ficar diante do bem e do mal. Agora, eu falo para vocês. O que a gente precisa fazer? Aqui, ó. A gente precisa ficar na palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês aqui as estratégias que nosso Senhor nos dá. Mateus 7, 24. Cadê a minha amiga aqui que está colocando aqui? Andréa Mello. Está colocando ali, ó. Colocou Eclesiástico 9, Tiago 4, 7. Aqui, ó. Mateus 7, 24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Primeiramente, irmãos, o Senhor aqui nos convida a viver a virtude da prudência. A virtude da prudência está relacionada com as atitudes que devemos tomar em nossas vidas. Então, a prudência está relacionada com a atitude, com uma ação. E quem que é o homem prudente? Aquele que escuta a palavra e a põe em prática. Agora, quem que conhece a palavra hoje em dia? Aqueles que estão lendo a palavra de Deus. São Jerônimo vai dizer uma coisa. São Jerônimo vai dizer uma coisa. Ama o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. Né? Por que São Jerônimo vai dizer isso daqui? Eu vou pegar tudo aqui na palavra para vocês. Depois vocês vão anotando tudo aí, ó. São Jerônimo vai dizer isso daí por quê? Aqui, ó. Salmo 106, 20. Deixa eu pegar com vocês aqui. Salmo 106, 20. Aqui, ó. Enviou sua palavra para curá-los e para os arrancar da morte. É isso que o Senhor fala. A palavra traz cura. Ela arranca da morte. Agora tem uma outra palavra aqui, ó. Um pouco mais para frente. No Salmo 118. Que essa daqui é uma das palavras que eu mais gosto. Lembro muito de Nossa Senhora. Nessa palavra aqui, ó. Guardo, Salmo 118, versículo 11. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra para não vos ofender. Agora, o Senhor está falando. Aquele que escuta a palavra e que a obedece. Ele tem a virtude da prudência, ele decide. Ele decide no quê? Na obediência daquilo que o Senhor fala para nós. E o que o Senhor fala para nós em relação a essa questão de pecado? Olha aqui o que ele vai dizer no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Olha que legal aqui, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca e o joga longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo todo seja lançado na geena. Né? E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta ela e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos seus membros que o teu corpo inteiro seja jogado na geena. Quando você vê Jesus dizendo assim, ó pessoal, nós temos 214 pessoas agora, tá? Eu quero agradecer, porque são vocês que estão ajudando. Cada like que você dá, cada compartilhada que vocês fazem é uma graça para estar divulgando. Tá bom? Estamos chegando aí, graças a Deus, a 215 pessoas. O nosso recorde foi o dia que a gente fez a live de Brumadinho, mas as pessoas estavam muito interessadas nesse tema. Mas cada vez mais a gente vai agradecendo por vocês que estão compartilhando, né? Quando a gente vê o Senhor falando essas coisas, a gente pensa, mas será que é para arrancar os olhos e jogar fora? Será que é para arrancar um braço? Graças a Deus. Mas como eu amo ser católico. Como que eu amo ser católico? Porque tem uns santos doutores da igreja para nos ajudar a interpretar a Sagrada Escritura. São Bernardino de Sena diz que isso daqui significa o abandono da ocasião do pecado. O abandono da ocasião do pecado, né? E aí, o que acontece? Se a gente não seguir a Sagrada Escritura, a gente não vai aprender isso. E o que a Sagrada Escritura vai dizer sobre a questão do abandono da ocasião do pecado? Você quer ver aqui, ó, Eclesiástico 17, ele vai dizer assim, ó, converte-te ao Senhor, 17:21, abandona os teus pecados. Então a conversão sempre pede para abandonar os pecados. Ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Então não é só para abandonar o pecado, as ocasiões. Se tem um namorado, vai ficar dentro do carro à noite, beijando com um beijo demorado. Não vai aguentar. O cara era alcoólatra, tá passando diante do bar, vai ficar lá diante da ocasião, às vezes o cara tá com problema na vida, problema conjugal, problema de ordem financeira, vai ficar lá com os caras bebendo, se ele beber de novo, ele pode cair no alcoolismo, né? Então vai dizer aqui a palavra aqui, ó. Volta para o Senhor, afaste da injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Você tá entendendo, gente? Detestar o pecado. Aí depois vai dizendo assim, ó, conhece a justiça e o juízo de Deus. Permanece firme no estado em que ele te colocou e na oração constante do Altíssimo.
anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Entendeu? Então, é para abandonar o pecado, a ocasião de pecado, detestar o pecado e viver na companhia do povo santo que vive e proclama a glória de Deus. É isso daqui, ó. Se você escutar essa palavra, se você obedecer, se você praticar essa palavra, você vai estar sendo prudente. E o que vai acontecer? Vai vir a chuva, vai vir a ventania, vai vir a tempestade, vai bater contra a casa. O Padre Léo dizia, né, que o demônio bate em cima, do lado, né, embaixo. 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, é como aquele leão, né, que vem ao redor de vós procurando a quem devorar. Resistides forte na fé na palavra de nosso Senhor, acreditando que isso daqui é a palavra de Deus. Para quê? Para ter os frutos. O fruto do quê? De vencer. De resistir ao pecado. De não consentir ao pecado. Porque a tentação virá. Jesus foi tentado. Os santos foram tentados. E quanto mais a gente busca a Deus, mais Satanás se levanta, mais a perseguição vem. Né? É coisa para tudo quanto é lado. A batalha espiritual vai se intensificando. Depois você lê aí na sua casa a parábola de Marcos 4, né? Quando Jesus começa a fazer, a derramar a palavra, ele vai falando na parábola do semeador, vem Satanás, é o espinho, é o mundo, é perseguição. Não é fácil. Não é fácil vencer o pecado. Mas o que adianta ficar com aquelas consequências terríveis? Né? Tem a consequência de uma mulher, que a gente sabe de um caso dela, que foi tentada no pecado do adultério. E aí apareceu um amante na vida dela. Satanás sempre manda. Sempre manda. E na hora que ela estava diante do amante, que o amante foi tentá-la, Satanás cegou a inteligência. Parece que não tem mais visão. Por isso que eu gosto muito dessa palavra aqui, irmãos. Gosto muito dessa palavra mesmo, de o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Gente, sem luz a gente não enxerga o caminho, a gente não tateia, a gente não anda, a gente não tem segurança. Se a gente não está na oração, a gente fica em trevas e Satanás atua nas trevas, ele pega mesmo, ele arrebenta. A inteligência fica cega, a vontade fica enfraquecida e a alma quer deleitar-se nos prazeres. Só que eu vou te falar uma coisa, quando o demônio está te tentando, 225 pessoas estão aqui, ó, obrigado pela sua presença. 225 pessoas estão escutando a palavra de Deus, a palavra da igreja. Deus te abençoe. Vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Você acha que na hora que tá vindo a tentação, você acha que o demônio ele vai ficar dizendo assim, olha, se você cometer esse pecado, você pode pegar uma AIDS, você pode perder a sua família, você pode ser arruinado, você pode perder o seu trabalho, você pode perder os seus filhos, você pode perder a sua reputação, você pode perder a amizade com Deus. Ó, cuidado para não fazer isso. Imagina, na hora da tentação, ele não mostra consequência, ele ilude. Se você cometer esse pecado, vossos olhos se abrirão e serem como deuses. Como deuses. Aí depois a pessoa vai e comete pecado. Aí ele se apresenta, João 8,44, como o pai da mentira. Eu te enganei, eu te dei uma falsa promessa. Num derradeiro momento você sentiu prazer. Agora toma o quê? O sabor do pecado, a morte, a ofensa a Deus, a separação da graça. Terrível. Terrível, terrível, terrível. Né? Então por isso que é importante. O que Jesus disse? Eu vou ver se eu acho essa passagem que está me vindo aqui na minha cabeça. Há muito tempo que eu não via ela. Deixa eu ver se ela tá aqui. Pera aí, pessoal. Acho que é Mateus 22:41. Se não for, depois vocês olham aí. Orai e vigiai. Porque a carne é fraca. Não, o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Então tem que ter o que, pessoal? Oração e vigilância. Por isso que quaresma é tempo de você renunciar a alguma coisa, sacrificar alguma coisa. Ficar menos na internet, na televisão, buscar um pouco mais de silêncio na sua vida, para você rezar. Para quando você rezar, o seu coração se encher do amor divino. Para quando a tentação vir, se preferir a Deus do que ao pecado. Para quando a tentação vir, a gente poder falar como São Paulo, tudo posso. Não como os palestrantes motivacionais de hoje em dia, que andam em cima da brasa e se acha alguma coisa. Tudo pode. Quando for para o tribunal de Cristo, vai ver que não pode merda nenhuma. Tudo posso no quê? Naquele que me fortalece. A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, recorrer a Jesus, se humilhar diante de Jesus, né? Pedir o socorro da Santíssima Virgem Maria, de São José, dos santos anjos, porque na hora que o pecado estiver vindo,
que ele querer obscurecer a nossa inteligência. Eu vou ter que me lembrar do pecado de Davi, do pecado de Acabe, de tantas outras coisas assim. Né? Agora, eu não sei como que está a sua vida, mas eu quero encerrar a live com uma palavra aqui da Sagrada Escritura, do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, para a gente ver como que é o amor de Deus. O amor de Deus, 2 Crônicas 7, 14. Olha que coisa bonita. Página 463, para quem usa a Bíblia da Ave Maria. E aí está assim dizendo, ó, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Pois para o futuro escolho e consagro esse templo para que o meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Olha aqui, ó. Arrependimento, humilhação, né? E a gente não pode esquecer daquela palavra de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Santo Tomás de Aquino diz que se a gente estiver verdadeiramente humilhado, o nosso estado torna-se pior do que o primeiro, porque a humildade, ela arranca graças generosas de Jesus. 1 Pedro 5:5, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Vamos cessar um pouco antes de terminar a live. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar na sua presença, Senhor. E como nosso Redentor, nós nos humilhamos diante de Ti, diante desse sangue santo, diante da sua morte redentora, diante do seu amor, diante da sua graça, Senhor. E queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós não refletimos bem na nossa vida e ofendemos com os nossos pecados, tanto os pecados veniais como pecados graves, Senhor. Todas as vezes que nós faltamos no cumprimento da vossa santa lei, do vosso mandamento, que nos apartamos da oração, do vosso caminho de amor, todas as vezes que nós saímos dos seus braços, Jesus, e nos entregamos às paixões desordenadas. Perdão, Senhor, porque nós somos egoístas, pois Agostinho dizia, a quem Deus não basta é um egoísta. Senhor, eu preciso afervorar no meu coração na oração, eu preciso reter uma amizade contigo, eu preciso me humilhar, eu preciso ser humilde o suficiente, caminhar para isso, Senhor, é muito difícil. Mas junto com Nossa Senhora, Senhor, para poder criar uma vida de oração. E que essa vida de oração, perdão, pessoal, abasteça o meu interior com a sua graça. E que essa graça, Senhor, me sustente para poder te amar, amando-te resistir ao pecado, resistir ao demônio, resistir ao mundo. Não por vaidade, Senhor, mas por amor. Para que dentro do meu coração esteja a paz da amizade contigo, o cumprimento da vossa vontade, a obediência ao Evangelho, aos mandamentos da igreja, à sua sã doutrina, Senhor. Concede-me a graça, Senhor, que o Senhor concedeu a São João Evangelista, de escutar, eis aí a tua mãe. Senhor, mais uma vez, coloca-nos no colo da Santíssima Virgem Maria, para que unido a ela, Senhor, nós possamos estar na escola do verdadeiro amor. Pedimos aos nossos anjos da guarda, ao castíssimo esposo de Maria Santíssima, São José, a Padre Pio, a Santo Afonso, a Santa Teresa, aos santos do Carmelo, que nos abençoe com as suas graças, para que possamos tirar uma boa quaresma, fazer uma boa confissão, estar em vigilância e luta para não vos ofender, para não pecar. Mas se acontecer alguma falta, Senhor, nos conceda a graça de um verdadeiro arrependimento, procurando a confissão para continuar na amizade convosco. Queridos irmãos e irmãs, antes de eu fazer as considerações finais, falar com vocês um pouco, a gente deixou aqui o livro Confessai-vos Bem. Queridos, esse livro está no site da nossa editora. Não sei se alguém consegue colocar o link para nós, né?